Bom dia. Bom dia, Bom dia, professor. bom dia. Bom dia, Kennedy. Bom dia, professor. Bom dia, Bom? tudo? Tô só esperando um pouquinho pra gente começar, tá? Comendo, tomando meu café da manhã ainda. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Acredito que já. Mas sempre entra pessoas atrasadas, né? Mas vamos lá, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Nossa aula é sobre como calcular a área de triângulos, tá? Antes de eu mostrar como que a gente vai calcular pela aula de hoje, vamos relembrar como que a gente já sabe calcular, tá? Então, todos vocês já sabem, né, de certa forma, que dado um triângulozinho aqui, dado um triângulo, a gente define a base, deixa eu define a base, e aí a gente define aqui a altura do triângulo, e aí nós podemos calcular a área dessa maneira aqui, ó. A área, né, essa superfície aqui do triângulo é calculado como sendo base vezes a altura dividido por 2, tá? Então essa é a fórmula clássica aí de calcularmos a área de um triângulo utilizando essa fórmula. Claro que não existe só essa, existe a fórmula, por exemplo, de quando a gente conhece os dois lados de um triângulo e o ângulo compreendido entre eles, tá bom? Seria basicamente o seguinte: se eu tenho esse lado aqui, eu vou chamar esse lado aqui de B, né? Esse lado de A, e aí eu tenho um ângulo alfa aqui. Então a fórmula é o lado A vezes o lado B, dividido por 2, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles. Então, uma outra fórmula que nós temos que calcular a área do triângulo. Se o triângulo for equilátero, ou seja, temos os três lados iguais, aí a fórmula da área é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a gente tem diversas fórmulas diferentes de calcularmos a área de um triângulo de maneiras específicas. Porém, vocês devem perceber
que o setor B inteiro, do que nós vemos estudando desde o primeiro bimestre do segundo ano, é nós entendermos que toda a aula está baseada no plano cartesiano. Então, a gente vai focar agora em como calcular áreas, tá, de triângulos que estão relacionados com o triângulo dentro do plano cartesiano, ou seja, com x e com y, tá? Então aqui a gente tem a fórmula para calcular, só que eu vou indicar para vocês um formato um pouco interessante de calcular a área antes da gente ir para a área específica da aula de hoje. Então vamos pensar no seguinte, ó. Algumas vezes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, algumas vezes o triângulo ele pode surgir assim, ó, tá? Então o triângulo ele pode surgir desse formato aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer? Quando o triângulo tiver esse formato aqui, vamos supor que ele indique para a gente que esse ponto aqui vale 4 e que esse ponto aqui, por exemplo, vale 3. Como que nós calculamos a área do triângulo se tiver nesse formato aqui, tá? Ó, aqui a gente pode usar a fórmula da aula, que eu vou ensinar para você já já, mas a gente pode recorrer aqui a um outro processo, ó. Vejam o seguinte aqui, ó. Aqui a gente poderia representar pelo ponto 0 e o ponto 4, né? Ou melhor, o ponto 0,4, que é o ponto em que o x vale 0 e o y vale 4. E aqui é o contrário, né? O x vale 3 e o y vale 4. Aí a gente pode recorrer à fórmula da aula. Mas, vale uma dica importante. Quando o triângulo estiver aqui, ó, no eixo x e y, tá, pessoal? Basta você observar o seguinte, ó. O 3 é a base e o 4 é a altura. Então, ó, base vezes a altura dividido por 2, tá? Ou seja, 12 dividido por 2, que dá 6. E aí a gente tem a área desse triângulo, tá bom? Então, quando o triângulo estiver aqui no eixo x e y, a gente não precisa usar o determinante igual a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Pode usar a fórmula direta, tá bom? Outro ponto que eu quero discutir com vocês também, que é útil para simplificar o processo de resolução da área do triângulo, é dessa forma aqui, ó. Por exemplo, digamos que o triângulo ele esteja aqui, ó, só no eixo x, ó, tá bom? Então, se ele estiver aqui só no eixo x, se você souber esse ponto mais alto aqui, ó, vamos supor também que seja 4, e vamos supor que esse ponto aqui seja o 6, tá? Então, por exemplo, se nós soubermos esse ponto, para a gente calcular a área também não é necessário utilizar o determinante tal de hoje, tá? Basta a gente fazer base vezes altura dividido por 2, tá? Base, altura dividido por 2. Nesse caso vai dar 24 dividido por 2, dá 12, tá? Ou seja, antes de nós resolvermos os exercícios com a fórmula que eu vou ensinar da aula de hoje, pensem se não é possível resolver o exercício utilizando a fórmula convencional, tá bom? Isso também vale, pessoal, para caso vocês estejam fazendo algum exercício em que vai aparecer assim, ó. Deixa eu fazer mais um desenho, tá? Suponha que o triângulo ele apareça nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui. Tá? Nesse formato. Se o triângulo aparecer nesse formato, em que, por exemplo, esse ponto aqui seja o 4, tá? E esse ponto aqui seja, sei lá, o 8, tá bom? Para calcular a área disso aqui, você só vai pegar esse triângulo aqui e você vai enxergar ele deitado, ou seja, dessa forma aqui, ó. Nesse caso, a base vai ser 4 e a altura vai ser o 8, tá? A gente só vai inverter o triângulo aqui para você poder calcular a área sem usar aquela forma. Aí você vai fazer de novo, a base é 4, a altura é 8 dividido por 2. Por mais que o eixo x
não represente a altura, a gente pode inverter o triângulo para que rotacionar, né, rodar aqui o triângulo para a gente interpretar isso como altura. 4 vezes 8, 32, 32 dividido por 2, 16. Aí a gente obtém, tá, de maneira simples, né, mais ou menos simples, aí a área do triângulo, tá? Então, essa seria uma forma, essas formas aqui que eu mostrei para vocês, seriam as formas mais simples de determinarmos a área do triângulo. Porém, para a aula de hoje, a gente tem o quê? Nós temos que ver como que calcular a área do triângulo utilizando, tá, os vértices do triângulo com pontos no plano cartesiano, certo? E a forma de calcular isso é bem simples. Se eu tenho o ponto A, B e C, tá, as coordenadas dele, eu venho aqui, eu coloco um ponto na primeira linha, um ponto na segunda, um ponto na terceira, e aí eu preencho com um na terceira coluna. Então, depois que eu faço isso, é só você lembrar de fazer o quê? Repete a primeira e a segunda linha, tá? Primeira e segunda coluna. Lembre-se que a gente está vendo isso aqui em matemática, a gente aprendeu ontem como que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 3, tá? E aí a gente faz a multiplicação da diagonal, das 3 diagonais principais e das 3 diagonais secundárias. E aí depois que a gente calcular o determinante, a gente divide ele por 2, tá? Então vocês vão ver como é simples. Vamos pegar alguns exemplos, tá? Alguns exercícios aqui, explicando essa atividade, tá? Bom, então deixa eu pegar aqui os exemplos. Ó, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, pessoal, é esse aqui, ó. Calcular a área do triângulo determinado por esses 3 pontinhos bonitinhos aqui, ó. Então vamos lá. Calcule a área do triângulo de vértices A, B e C, que ele dá a indicação dos pontos para a gente. Então, quando a gente for fazer a área, a gente tem que lembrar que a fórmula, tá, da área é essa aqui, ó. A área é 1 sobre 2 vezes o determinante, tá? O modo do determinante. Ou seja, na verdade, aqui a gente vai ter que calcular o determinante. Se ele for negativo, a gente tira o sinal e depois divide por 2. Então, vamos fazer por partes aqui, tá? Primeiro, quanto que vale o determinante? O determinante a gente vem, monta a matriz, ó, pega o ponto A, coloca na primeira linha, tá? A ordem aqui não importa, tá bom? Porque o resultado vai ser o mesmo, independentemente se você colocou A em cima, ou B ou C. Mas é sempre legal a gente seguir a ordem alfabética aí, mas lembrando, já adiantando que não importa, porque se você muda a ordem aqui, a única coisa que vai fazer é mudar o sinal do resultado, tá? E aí, como a gente vai tirar o módulo depois, então não importa o sinal, no final vai dar tudo igual. Então, esse aqui é o determinante, a matriz, na verdade, montada. E agora vamos montar aqui a primeira e a segunda coluna, ó. O 2, 4, o 3, 8 e o menos 2, 5. E aí nós obtemos desta forma a matriz que representa aqui para a gente o determinante que nós vamos calcular. Aí lembrem-se, ó, diagonal principal, a gente vai pegar as 3, tá bom? E multiplicar elas, ó. As 3 tem que estar somando. Então vamos aqui e colocamos o resultado. Vamos lá. Primeira diagonal, ó. 2 vezes 8, 16, mais 4 vezes 2, 8, com o menos daqui, menos 8. Mais 5 vezes 3, 15. Então, a gente tem aqui a diagonal principal. Agora, nós vamos fazer com a diagonal secundária. Ó.
Então, vem aqui as 3 secundárias. Começa aqui a primeira, a segunda e a terceira diagonal, tá bom? A divide, ó. Então, aqui na primeira, menos 2 vezes 8, tá? Aí, lembrando o seguinte, ó, que são negativos. Então, 2 vezes 8 dá 16, mas como tá negativo, menos 16. 2 vezes 5, 10, tá? Com menos aqui, menos 4 vezes 3, 12. Então, só observem que o menos que eu estou colocando aqui na frente é porque as 3 diagonais secundárias, elas são negativas, tá? Enquanto que as 3 diagonais principais, elas vão receber o sinal de mais. Bom, depois que a gente faz isso, agora é só tirar o sinal e fazer as somas e subtrações, tá? Então, vamos fazer primeiro o jogo de sinal. Ficará 16 menos 8 mais 15 mais 16 menos 10 menos 12, tá? Então, deixa eu pegar um calculador aqui, fazendo o cálculo, ó. 16 menos 8 mais 15 mais 16 menos 10 menos 12. Então, o resultado vai dar 17, tá? Então, aqui, isso tudo aqui, né, significa que o determinante dessa matriz vai dar 17. Se eu não tiver errado nenhum cálculo, se alguém tiver errado alguma coisa aqui, é só falar, tá? Bom, isso que a gente calculou aqui foi só esse carinha aqui, ó. Então, ó, a área vai ser isso aqui, ó. A área é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo de 17. Quanto que vale, então, esse valor? Como 17 já é positivo, então a gente só vai tirar do módulo. Ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre 2 vezes 17. Ou seja, 17 sobre 2. Como 17 sobre 2 é a mesma coisa que 8,5, então a gente pode dizer que a área é 8,5. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte: ou você escreve a área é a metade de 17, ou a área é igual a 8,5. Depende aí, por exemplo, se for uma questão de marcar, depende basicamente do valor que, digamos assim, depende basicamente de como que tá as alternativas da questão, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a como calcula? Por enquanto, Deu para não. entender? Tranquilo, né? Consegui entender mais ou menos, mas... Ah, isso aí, beleza. Vou pegar mais um aqui. Seguinte, vamos fazer essa mesma questão, mas agora vamos fazer ela com outros números, tá? Ó, vamos pegar a mesma questão, ok? Só que aqui, em vez do 2, 4, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Em vez de 2, 4, aqui, vamos pegar, por exemplo, o 3 e menos 1, tá? No A. No B, vamos pegar o ponto 0, 0. E no ponto C aqui, vamos pegar, por exemplo, o menos 7 e 8. Vamos pegar os números diferentes aqui, só para a gente ver, tá? Então, ó, independentemente dos números, pessoal, o que acontece? A gente vai montar a resolução da mesma maneira. O determinante, aí eu venho e coloco o primeiro número, o 3 e o menos 1, depois eu coloco o segundo ponto, 0, 0, depois o terceiro ponto, menos 7 e 8. Aqui vale ressaltar que só é possível calcular a área se a gente tiver os 3 pontos, tá? Se não tiver, só tiver 2 pontos, não é um triângulo, tem que ter 3 pontos para ser um triângulo. Aí a gente vem aqui, ó, e repete a primeira e segunda coluna. Lembre-se que o processo agora, ó, é de fazer o quê? As 3 diagonais principais, ó, as 3 principais, essa aqui é uma, essa aqui é outra e essa é outra. As 3 somando, tá? Então, cara, ó, 3 vezes 0 vezes 1, 0, mais menos 1 vezes 1 vezes menos 7, então menos com menos dá mais, então fica 7, mais a última diagonal vai dar 0 também. Agora as 3 diagonais estarão subtraindo, tá? Então, ó, deixa eu pegar
o amarelo aqui, ó. Essa aqui é uma, duas, três diagonais secundárias, ó. A primeira vai dar 0, a segunda vai dar 8 vezes 3, 24, aí tem um menos da fórmula, e a última aqui vai dar também 0, tá? Bom, então aqui só vai sobrar o 7 menos 24, e aqui é legal porque deu negativo para eu poder mostrar para vocês a questão do sinal. Se eu tenho 24, tiro 7, vai dar 17, tá bom? Não, menos 17. Então, essa é a resposta do determinante. Só que aqui é só o determinante, falta calcular a área. Então, a área a gente vai fazer o quê? É 1 sobre 2, ué, deu o mesmo valor do anterior, só que com sinal negativo, né? Módulo de menos 17. Aqui, ó, é onde vai entrar a parte interessante. Quando o resultado, gente, for negativo, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Dessa forma, a primeira coisa que vocês vão fazer é tira o sinal, ou seja, depois que você calcula ele, você tira o sinal. É quando você multiplica uma fração por um número, é só colocar o número em cima, tá? 17 vezes 1 dá 17, e aí fica 17 sobre 2. Novamente, aqui deu 8,5 aí, tá? Então, coincidentemente, vai dar o mesmo valor. Eu não calculei isso, tá? Foi espontâneo. Kennedy, Ficou alguma dúvida? Sim. então toda vez que tiver sinal negativo ali ali dentro do Sempre negocinho vai ali, ter que ficar positivo. Gente, ó, módulo, né, esse aqui, ó, essas barras, ó, aqui é determinante. Aqui, ó, é módulo, tá? Módulo, a gente aprendeu isso lá no primeiro ano, tá? É sempre positivo, ou seja, quando a gente tira o módulo, ele fica positivo o número. Então, o único papel que o módulo traz aqui para gente é de mudar o sinal para mais. Então, se o número é positivo, ó, que nem aqui, o módulo não faz nada, vai permanecer positivo. Mas se o número der negativo, igual deu aqui, o módulo tira o sinal do número, tá bom? O módulo, ele tem a característica, ele tem a propriedade de cancelar o sinal negativo de um número negativo. Agora vamos fazer outra questão, mas agora é uma questão que envolve variável, tá? Uma questão que vai ser um pouco diferente porque ela vai envolver variável e não simplesmente calcular a área. A gente vai calcular a área, mas de uma outra maneira. A questão é o seguinte, ó, dados os pontos A e B, o ponto A 1 e o ponto B 10, 10, qual deve ser a coordenada y do ponto C, que é 10y, para que a área do triângulo que tem A, B e C como vértice seja igual a 45. Aqui é interessante, ó, porque essa questão ela diz para gente que a área vale 45. A gente já sabe que vale 45. Mas nós sabemos que a área é 1 sobre 2 vezes o determinante da matriz, tá? Ou seja, a gente está dizendo que essa formulazinha aqui vai ter que ser igual a 45, tá bom? Se você multiplicar cruzados aqui, você vai ter que o módulo do determinante vai ter que ser igual a 90, né? Já que o 2 está dividido no 1, passa para o outro lado multiplicando. Então, essa é a equação que nós vamos resolver, tá? Essa é uma equaçãozinha. Mas antes de resolver ela, nós vamos calcular o determinante da matriz, que nesse momento apresenta uma variável y. Como que a gente faz isso? É bem simples, ó. Monta o determinante normal, coloca o ponto A, o ponto B, o ponto C, e depois preenche com 1 na última coluna. Repete a primeira e segunda coluna. E aí fazemos o produto das diagonais. Então vamos começar aqui, ó. A primeira diagonal é essa aqui, segunda e terceira diagonal. Todas elas vão estar somando, ó. Aqui vai dar 10,
Aqui vai dar 10. E aqui vai dar 10y. Então, multiplicando aí, vai ficar 10, 10 e 10y. E aí nós vamos para as diagonais secundárias. Ó. Essa aqui é uma, essa é outra e essa aqui é outra diagonal. Então, são 3 diagonais secundárias, 3 primárias e 3 diagonais secundárias. Essas 3 agora vão estar subtraindo. Aqui nós multiplicando vai dar 100 menos y. E aqui, menos 10. Pronto, então calculando aí, nós já obtemos o resultado de todas elas. Agora é só simplificar. Se você juntar o y, 10y menos y, 9y. Aqui, esse 10 aqui pode cortar com esse 10. 10 menos 100, menos 90. Então, aqui a gente tem aqui o valor do determinante. Agora é só fazer o cálculozinho dessa equação. Então, o módulo do determinante é igual a 90. Isso daqui significa dizer, gente, ó, que nós temos duas soluções. Ó. Primeiro, ou o determinante é igual a 90, ou o determinante ele é igual a menos 90. Lembre-se, quando a gente estudou equação modular, quando a gente tem um módulo e calcula-se uma equação, a gente tem duas soluções, tá? Não é quando a gente tem um número. Quando a gente tem o número, ó, aqui é a equação que a gente está montando. Ó, e isso daqui, com isso, é uma equação. Não é um número, tá? É uma equação que a gente vai encontrar o número y. Então, a gente tem duas soluções. Uma em que o determinante que está aqui dentro é positivo e o outro que o determinante que está aqui dentro é negativo. Que é justamente isso que o determinante faz. O positivo e o negativo vão dar o mesmo valor. Só que aí, a gente tem que descobrir qual que é o valor de y para dar positivo e qual que é o valor de y para dar negativo, tá? E aí vai ficar assim, ó. No lugar do determinante, nós vamos colocar o 9y menos 90 igual a 90. E aqui embaixo, 9y menos 90 igual a menos 90, tá? Então, resolvendo a de cima primeiro, nós vamos ter isso aqui. 9y igual, o 90 está negativo, passa positivo. Então, ele vai somar 90 mais 90, 180. Bom, passa-se o y dividindo, o 180 dividido para 9 vai dar 20. Então, o y pode ser 20, tá bom? Ok? E o próximo, esse aqui, passa-se o 90 para o outro lado, ele está negativo, passa positivo. Só que esse aqui é negativo, então vai ficar 90 menos 90. Logo, significa dizer que ele vai ser zero. Então, como 9 vezes y é igual a zero, isso significa que o y tem que ser quanto? Zero, tá bom? Então, essas são as duas soluções possíveis para o nosso problema, tá? O y pode ser zero e o y pode ser 20, tá certo? Então, esses são os valores da coordenada de coordenada y que é possível se resolver com ele, tá? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Não? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer um último exemplo agora. E aí vocês vão ter propriedade suficiente para resolver as atividades, tá? Seguinte, ó, o último exemplo que a gente vai fazer agora é um parecido com o anterior, só que um pouco mais complexo, porque a gente vai ter 2 pontos com variável x, tá? Aqui o processo aqui é o mesmo, ó. Calcule a coordenada x do ponto A, do ponto B, sabendo que as coordenadas do ponto C são 4, 2, e que eles não são colineares, ou seja, não está um após o outro ponto, tá bom? Porque desse jeito aqui não forma triângulo, só forma uma linha. E que a área do triângulo formado por eles é 3. Isso significa dizer novamente que se a área é 3, isso daqui significa dizer que 1 sobre 2 módulo do determinante é igual a 3. Portanto, o determinante tem que ser igual a quanto? 6, né? Porque passa o 2 para multiplicando. Isso daqui que a gente vai resolver agora, tá? Então, primeira coisa, calcula-se o determinante. Então, vou aqui, coloco o ponto A, x e 1, o ponto B, x e 2, e o ponto C, 4 e 2. Preenche com a última coluna,
Para calcular o determinante, repete a primeira e a segunda. E aí faz a multiplicação das diagonais, tá? Então aqui a primeira diagonal, ó, vai dar quanto? Vai dar 2x, mais a segunda diagonal aqui, ó, vai dar 4. E a terceira diagonal vai dar 2x também. Ok? Agora vamos só marcando aqui para vocês, ó. Primeira diagonal, segunda diagonal e a terceira. Tá meio feio aqui porque fazer isso com o mouse é muito chato. Agora vamos para a secundária. Ó. Uma delas aqui, a segunda e a terceira, tá? Só seguir a ordem aí que não tem como errar. Quer dizer, tem como errar, mas é bom não errar não. Aqui, ó, vai dar 8. Essa outra aqui vai dar 2x também, menos agora, né? Menos 2x, menos essa última diagonal, menos x. Ou seja, aqui o resultado, ó, eu posso simplificar esse 2x com esse daqui. Vai ficar 2x menos x que dá x. E 4 menos 8 menos 4. Eu achei que ia ser mais difícil, mas tá bem de boa aqui para resolver. Então, depois que a gente calcula aqui o determinante, a gente vem e monta a resolução. O módulo do determinante é igual a 6. Novamente, significa dizer que o determinante é 6 ou o determinante é igual a menos 6, tá bom? Feito isso, a gente tem as duas soluções que a gente vai montar. Ó. A primeira, x menos 4 é igual a 6, certo? Isso significa que o x é igual a 6 menos 4, mais 4, ou seja, x é 10. Que é uma das soluções que nós temos. Ou a segunda solução, x menos 4 é igual a menos 6. Então, x é igual a menos 6 mais 4. Portanto, x é igual a menos 2, tá? Então, aqui nós temos as duas soluções possíveis. Ou x é 10, ou x é igual a menos 2. Deu para entender, pessoal, como que faz? Sim, sim. Tranquilo, né? Então, resumindo, essa é a nossa aula de hoje. Calcular áreas de triângulos usando determinantes. Vocês só estão aprendendo essa aula hoje, pessoal, porque a gente aprendeu determinante ontem, tá? Ontem não, terça, na aula de matemática, a gente aprendeu determinante. Por isso que hoje a gente está aprendendo como calcular área de triângulos usando determinantes, tá bom? Então, quero que vocês entrem lá no Maestro. As atividades já estão disponíveis, tá? A atividade da aula. E aí eu peço que vocês façam. Em relação às atividades, gente, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte, ó. Eu vou aproveitar agora e vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Deixa eu filmar aqui a tela toda. Aí eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Quando vocês entrarem lá no plural, eu mandei por último agora, que são as atividades que vocês já fizeram. Tem mais do que essas aqui, tá? Eu posso carregar aqui para vocês verem. Mas todas as atividades, elas estão fechadas, tá? Essa aqui é de física e a de matemática. Todas estão fechadas. A única que está aberta para vocês é essa aqui, ó. Exercício do dia 5/6, que é de hoje, tá? Melhor, do 4/6, que é de hoje, esse aqui é de amanhã, então ele não está liberado ainda para vocês, ó. Vai iniciar amanhã, dia 5, e vai terminar amanhã, dia 5, meia-noite. Essa de hoje, ó, é para terminar até meia-noite. O que acontece? Lembrem-se que eu mandei para vocês lá no grupo WhatsApp, né? Deixa eu parar de gravar, porque a aula em si já acabou, né? Deixa eu parar de gravar aqui.